Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu sou bisneto de Índia. Portanto, se alguém aqui tivesse que defender os índios, este alguém seria eu. Esse vídeo vai principalmente para aquelas pessoas que defendem as questões indígenas sem ao menos saber o que realmente está acontecendo e ignorando completamente o passado do nosso país. Todo mundo sabe que em 1500, quando os portugueses aqui chegaram, esse país estava repleto de índios. Eram milhões e milhões de índios que habitavam onde hoje é o nosso país e o restante da América Latina. E aquelas pessoas que defendem os índios e dizem que o Brasil é da verdade dos índios, aí vai a primeira questão. Naquela época, as terras eram conquistadas. Aconteceu assim na América do Norte, aconteceu assim na América Central e aconteceu assim na América do Sul e, claro, aconteceu assim no Brasil. As terras eram habitadas por índios, porém não se formava naquela época uma nação indígena. Havia milhares de tribos indígenas espalhadas por toda a América Latina e havia áreas que não eram dominadas por tribo alguma. Os portugueses foram conquistando paulatinamente terras e mais terras onde hoje é o nosso Brasil. Portanto, a primeira questão: engana-se quem diz que o Brasil é dos índios. Se você acha que está errado isso, que não poderia ter sido conquistado, então você me explica como é que existe hoje a Alemanha, como é que existe hoje os Estados Unidos. Foi uma terra conquistada. Metade do mundo foi terra conquistada por outros países. E é assim que tem que ser. Ponto. Muitas pessoas defendem que os índios devem ter terras extensas para que eles possam viver da forma que eles viviam na época de 1500. Eu até concordo. Afinal de contas, nós preservamos prédios, nós preservamos museus, nós preservamos estátuas e assim vai. Por ser patrimônio cultural nosso, o índio também é um patrimônio cultural e ele deve sim ser preservado. Agora, o que está acontecendo é um exagero. Estão dando terras aos índios de maneira irresponsável. Basta ver o que aconteceu em Roraima, na reserva indígena Raposa Serra do Sol. O Brasil perdeu a tríplice fronteira, que é Brasil, Venezuela e Guiana. Muitos dizem, não, mas uma reserva indígena continua sendo território nacional. Pode até ser, no papel, mas esqueceram de avisar isso aos índios. Quem é de Roraima que estiver vendo esse vídeo agora, eu peço, por favor, me mande um e-mail, o e-mail está aqui na tela, você pode mandar um e-mail direto para mim, este é o meu e-mail pessoal, ou você pode escrever aqui em descrições o que realmente acontece aí em Roraima. Existem tribos que falam o dialeto deles, claro, mas não falam português. Até aí tudo bem, eles não são obrigados a falar o nosso português. Só que falarem o inglês, índio falando inglês em terras brasileiras, eu acho que a gente tem que se preocupar um pouco com isso. A reserva Raposa Serra do Sol tem índios que não falam português, mas falam inglês. Por quê? Porque os americanos estão lá dentro. Existem fortes boatos de que há um interesse muito grande dos Estados Unidos de partir o Brasil em várias partes, dizendo que são terras indígenas, mas que na verdade eles vão tomar conta. E o governo brasileiro, com a total irresponsabilidade, continua demarcando áreas imensas, tirando as pessoas que têm a documentação do terreno, que eles pagaram, compraram aquele terreno, eles são retirados daquelas áreas, recebem uma indenização que nem sempre corresponde com o valor do terreno e entregam aos índios que não fazem absolutamente nada com a terra, a não ser simplesmente viver em cima dela. Esse problema mesmo dos índios Guarani e Kaiowá, lá no município de Guatemi, no Mato Grosso do Sul. Eu morei naquela região durante um ano. Eu presenciei a forma com que aqueles índios vivem. Eles perambulam pela cidade como se fossem mendigos. Não é culpa deles, é incompetência do governo que não consegue fazê-los viver como índios. Mas isso também não dá o direito a eles de simplesmente invadirem uma terra, como aconteceu agora, e dizerem, essa terra é nossa porque os nossos ancestrais estão enterrados aqui embaixo. Se a gente for seguir esse pensamento, então vamos sair todo mundo do Brasil e deixar para os índios. Há de se considerar que nós estamos num país que as terras foram conquistadas pelos portugueses e depois nós brasileiros conquistamos essa terra pra gente. Eu não sou contra a preservação dos índios, eu só acho que não deve haver exageros da forma que está havendo. E para aquelas pessoas que estão defendendo e fazendo correntes no Facebook, em Orkut, não sei nem se existe Orkut ainda, mas enfim, essas pessoas que estão defendendo, procurem saber o que tem por trás
de toda essa história dos índios Guarani Kaiowá. Quem está por trás? Porque nem tudo que reluz, meu amigo, é ouro. Falou, gente, obrigado e até mais. Se tudo é fútil, tudo é obra e ruína. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa sina. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa sina.